Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, 9h33 aí, vamos... 19h33, esqueci do 1 antes do 9. Vamos privilegiar realmente quem chegou no horário, né? Quem está atrasado aí, daqui a pouco chega e se ajeite aí. Vamos ter uma palavra de oração de Anderson aqui. Oração pedindo a Deus sobre esse nosso tempo aqui. Senhor, nós queremos agradecer por essa noite, queremos agradecer por este momento como igreja, que podemos chegar juntos para ouvir a Tua palavra, para aprender um pouco mais do Senhor e aprender a como tirar lições da Tua palavra para as nossas vidas, como aprender mais do nosso tempo que temos sozinhos com o Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a estar focados durante esse tempo, que o Senhor nos ajude a também tirar lições importantes para a nossa vida devocional contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes da gente entrar no nosso assunto, ou antes da gente começar, eu queria só falar uma coisa com vocês, o seguinte. A proposta nossa aqui é um curso, né? São métodos que a gente tem para poder extrair ensinos da Bíblia. Tá? É uma forma que a gente tem de poder obter conhecimento. Pensa nesse nosso curso como técnicas que você vai ter para poder extrair o alimento. Como que você faz para poder extrair o alimento? Como você faz para abrir um coco, por exemplo? Se você não tem a técnica certa para abrir um coco, você vai ficar, às vezes, batendo no coco, você vai querer pegar uma faca de manteiga para descascar o coco, você vai querer descascar o coco igual uma laranja, né? Mas a gente sabe que existem, às vezes, técnicas para você fazer a extração de algum tipo de material. Então, por exemplo, a gente sabe... Eu vi outro dia na internet um vídeo do pessoal tirando aquela casquinha do coco, né? Você esquenta no micro-ondas, ela solta por dentro. Uma vez eu aprendi uma técnica, até a Pri que me falou que viu também, uma técnica de como você descasca o ovo cozido, utilizando uma colher, fura ele ali, passa a colherzinha ali e você tira. Então, assim, são métodos, são técnicas que a gente tem para poder extrair o alimento. Se você é um amante da Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, mas muitas vezes você não tem a técnica certa, uma técnica boa, uma técnica eficaz para você extrair o alimento, você vai ficar a vida inteira batendo a palavra assim, ó, e vai extrair muito pouco dela. Então, esses métodos, não é que esses métodos, isso veio para revolucionar, sem isso não tem como a gente estudar a Bíblia de forma alguma. Eu sei que tem irmãos aqui que são muito mais capazes do que eu, né? Mas também tem irmãos que eu sei que têm um conhecimento hoje e que obtiveram isso com muita dificuldade ao longo do tempo, porque não tiveram algo como isso aqui para poder ajudar eles a ganhar tempo, a ter um estudo mais eficaz, coisa desse tipo. Então, o que a gente está trazendo aqui, realmente, para muitos, pode ser uma coisa nova, pode ser uma forma diferente de pensar a Bíblia. E alguns irmãos têm chegado para mim e falam assim: Bruno, eu não consegui fazer. Bruno, eu estou tendo dificuldade com isso. Bruno, me ajuda nesse aspecto, eu não sei se eu entendi bem. E é isso mesmo. É esse tipo de reação é totalmente normal e é esperado. O que a gente não pode é simplesmente achar: eu não consegui fazer, eu não entendi, eu vou largar para lá. Não abandone, tá? Me pergunta, me procura, porque muitas vezes quando a gente pega a palavra de Deus e começa a pensar ela de uma determinada forma, para extrair informações, para tirar lições ali do texto, a nossa cabeça começa a funcionar. A gente começa a ter que quebrar a cabeça para fazer certas análises que talvez até então a gente não tinha o hábito de fazer. E é justamente
nesse exercício que Deus revela coisas maravilhosas para a gente. Tá? Então, não perca o seu foco, não perca o seu ânimo. Se você tiver alguma dificuldade, que é totalmente compreensível e totalmente normal, me procure. Tá? Não desista. Tá bom? Mantenha, não pare. Não pare. Eu, quando comecei a utilizar esses métodos, eu tive também dificuldades. Tinha dia que eu pegava e ficava na frente da Bíblia, assim, meia hora, 40 minutos, escrevia 2 linhas. Falei, gente, não é possível. Né? Mas foi desenvolvendo ao longo do tempo e hoje em dia eu já tenho um pouco mais de facilidade do que eu tinha no começo. Tá? Dever de casa, fizeram? Conseguiram fazer? 2 Timóteo, capítulo 2, o nosso método de estudo de resumo de capítulo. Como a gente tinha visto, o resumo de capítulo é para a gente ler. Pode deixar aqui. Agora. No nosso método de resumo de capítulo, a gente viu que a gente lê o capítulo pelo menos 5 vezes, tá? E realmente eu acredito que 5 é um número razoável para você começar a entender aquele capítulo de uma forma bem interessante, tá? Depois você pega aquele capítulo, dá um título para aquele capítulo, tá? Analisa fatos, mandamentos, personagens, acontecimentos, ensinamentos, que é o seu conteúdo. Identifica ali alguns personagens importantes, ou quem está escrevendo, para quem está escrevendo, quem está ouvindo a mensagem. Extrai ali um versículo-chave que vai resumir aquele capítulo, ou que é o versículo que às vezes vai te chamar mais atenção. Determina ali as palavras-chave ou a palavra-chave. Pode ser que naquele capítulo você encontre apenas uma palavra-chave, ou às vezes a palavra em si. Você vai ver que vai ter alguns capítulos que a gente vai ler que não vai ter palavras que se repetem. Mas que a ideia está tão bem construída que às vezes com uma palavra que às vezes não vai estar escrita ali, é uma palavra que resume o capítulo. Entendeu? Desafios que você encontrou. Eu tenho dúvida nesse versículo aqui. Anota ele. Com um asterisco aqui, tá? Para ser um versículo que você vai procurar ele com mais carinho depois, mais detalhe. Referências cruzadas. Utilize das referências cruzadas. Como eu disse, né? Ninguém explica a Bíblia melhor do que a própria Bíblia, né? Então, às vezes, você vai ver um versículo ali na sua Bíblia de estudo que vai chamar para outros versículos. E quando você vai lá fazer essa consulta, ela pode esclarecer o sentido daquele versículo que você está analisando ali. Tá? Procure sempre, atributos de Cristo, algo relacionado ao seu caráter, né? Algo que mencione Cristo. Não fala nada de Cristo aqui, tá, mas o que fala a respeito do caráter de Cristo? Sua bondade, sua justiça, né? Sua salvação, perdão, né? Coisas desse tipo. Uma lição principal, eu consegui entender isso. O capítulo fala a respeito disso. E baseado nisso, você vai e faz uma aplicação pessoal. Baseado, então, na lição que eu entendi desse capítulo, eu preciso de fazer isso na minha vida, né? Então, você vai ali fazer a sua aplicação pessoal. Lembra dos métodos dos 4 P's, ser prático, possível, né? Mensurável e provável. Tem que ser uma forma de você provar, tá? Então, não é todo. Essa pergunta da Lucinha é uma pergunta interessante. Pode ser que em algum texto que você vai ver, algum item você não encontre. E tudo bem. Você pula ele, põe, não se aplica, não encontrei, deixa vazio e segue para o próximo. Tá? Geralmente, quando a gente vai ver ali nas cartas, o personagem principal geralmente é para quem está sendo escrito, né?
Então, ali, o próprio Timóteo é um personagem que você pode considerar. Tá? Alguém fez aí, tem condição de compartilhar com a gente como ficou? Não quer compartilhar? Tá bom. Bom saber que você fez. Alguém se habilita? Não, basicão mesmo. Deixa eu só subir aqui que aí a gente vai tentando acompanhar com você os itens. Vai lá. O título eu coloquei Instruções de Timóteo. No conteúdo eu coloquei instruções para si mesmo, instruções para a transmissão. Personagens importantes, Timóteo e Paulo, Paulo que está escrevendo Timóteo que está recebendo, talvez a gente pode colocar as pessoas que Timóteo depende também. Versículo-chave, eu coloquei no versículo 1, porque para mim é um centro do capítulo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Palavras-chave, eu coloquei lembre, evite, continue. Desafios, eu não coloquei nenhum. Referência de atividades também não está na dúvida de tudo bem. Beleza. Cristo é apresentado como Salvador, versículo 10. Para eles alcançam a salvação que está em Cristo Jesus. Como fiel, como rei, também no versículo 12, que é rei. E lições principais, eu coloquei cuide de si mesmo, transmita para o outro, cuide do que não tem proveito da instituição ou da comunidade. E na aplicação pessoal, do versículo 24 ao 26, que olhando para mim mesmo e fazendo uma autoanálise como eu encaixo nessas características que ele colocou aqui, o que eu posso fazer. Excelente. Isso mesmo. Né? É interessante que a gente pega assim, um exemplo igual ao do Anderson, por exemplo, a gente vê que tem algumas coisas que é diferente. Tá? Então, é o que eu falo para vocês. Até agora, nesses métodos que a gente tem visto, pouca coisa, muito pouca coisa, a gente pode falar que está errado, dá errado. Né? Igual, por exemplo, o versículo do Anderson, que ele achou ali como versículo principal, foi 2 e 1. Né? Quando eu fiz aqui, para mim, o versículo principal foi 2 e 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado e tudo e tal. Beleza. O da Lucinha foi 2 e 2. Não tem certo e errado aqui, nesse ponto. Né? Chamou a atenção do Anderson um, chamou a atenção da Lucinha outro, me chamou a atenção outro. Né? Mas tem alguns aspectos, por exemplo, lição principal. A do Anderson bateu muita coisa comigo. A questão, aspectos de Jesus como Salvador. O meu também tem isso aqui. Então, assim, tem coisas que está muito claro no texto. Que vai bater, assim, praticamente 100%. A gente vai enxergar coisas muito semelhantes. Tá? Então, é muito difícil. Tá certo, tá errado. Depende, a gente tem que sentar e ver o que está sendo analisado ali. Tá? Então, oi. Tem? Oi. Eu posso não fazer no capítulo todo? Você pode não fazer do capítulo todo? Pode, desde que você consiga fazer pelo menos um parágrafo. Tá? Porque o parágrafo é a ideia mínima do capítulo. Ele fecha um raciocínio. Então, por exemplo, se a gente for pegar aí Timóteo, capítulo 2, se não me engano, ele acha que ele tem uns 3 ou 4 parágrafos nele. É grande. Eu sei que eu abusei de vocês aí. Mas eu quis colocar um maior. Tem muito ensino, tem muita lição para a gente tirar ali para vocês exercitarem ao longo da semana. Tá? Então, pega pelo menos o parágrafo. Ele fecha uma mini ideia dentro do
do capítulo aí, tá? Exatamente. Nem todas as versões têm a divisão certinha do parágrafo. Então, assim, em muitas delas, é aonde tem o versículo ali com o número em negrito. E que começa um parágrafo, tá? Ou geralmente de título a título. Geralmente, nem sempre, tá? Tem título que divide o parágrafo. Tá? Então procure sempre adquirir uma Bíblia de estudo. Se você tem uma Bíblia de estudo, pegue ela sempre para você estudar. Se você ainda não tem uma Bíblia de estudo, eu estimulo você a juntar aí uma economia que vai ser um excelente investimento para a sua vida espiritual. Tá bom? E outra coisa, gente, olha só. Às vezes a gente acha que tem que pegar um método desse sim e eu tenho que fazer assim, um capítulo por semana. Sabe? Você não tem que dar produção. Você não tem meta para bater. Tá? O importante é que você consiga, ao longo da sua semana, fazer o máximo que você conseguir. Né? Então, tenta encaixar isso dentro do seu tempo real. Tá? Tenta tirar pelo menos de 15 a 30. De 15 você começa a concentrar a partir dos 15, pelo menos comigo. 30 já é um tempinho razoável, já é um tempo bom, suficiente de estudo para você ter. Tá? Então, por exemplo, você começa a fazer aí 2 Timóteo capítulo 2. Tá? Você leu 5 vezes, já vai te tomar um tempo. Pô, li 5 vezes, já deu meia hora? Beleza. Ora, pede a Deus para, assim que você tiver a oportunidade no dia seguinte, você continuar. Tá? Você pode quebrar o seu estudo, não tem problema. Desde que você faça ele do início ao fim. Não deixe de fazer. Tá? Você leu. Aí, no dia seguinte, você lê pelo menos mais uma ou 2 vezes, dependendo do tamanho do parágrafo, do capítulo. Você vai gastar um tempinho ali para você dar um título para aquele negócio. E é o que eu falei. O pessoal que deu título para esses parágrafos, para esses assuntos, tá muito bom. O título deles é muito bom. Se você lê muitos títulos ali, você vai falar assim, nossa, eu daria um título igual a esse. Tenta fugir daquilo, tá? E assim vai. Cada vez que você se depara com um item desse, é um tempinho que você perde ali quebrando a cabeça para você conseguir ir vencendo etapa por etapa. Deu seu tempo? Ora a Deus, pede ele para te dar instrução para você continuar fazendo. Tá? Mas não desista. Você não tem que chegar. Eu não consegui fazer isso hoje, tudo de uma vez, eu vou largar isso para lá e não quero mexer com isso mais não. Não faça isso. Estou te falando porque são aí mais de 15 anos de experiência nesses métodos e funciona. Você quebrar ele e voltar a partir de onde você terminou da última vez e vai fazendo. Quando você concluir, né? Quando você consegue concluir ele inteirinho, você bate o olho, lê ele de cima e embaixo, você fala, nossa, entendi o capítulo. Extraí uma lição e tirei uma aplicação. Gente, dá um senso de realização muito bom e você vê que realmente é onde a palavra começa a agir na nossa vida. Tá? Então, bora para o próximo. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Vamos para o nosso método de hoje. Nós já pensamos, né, porque nós devemos ter um tempo devocional e nas respostas que a gente pode dar para essa pergunta, porque precisamos ter comunhão com Deus, a gente viu esses itens, porque é um privilégio para nós como cristãos, nós prestamos um culto a Deus, obtemos a direção de Deus. E agora, se a gente responde a gente dá mais uma resposta, né? Por que nós devemos ter um tempo devocional com Deus? Porque nós somos absurdamente beneficiados com isso, né?
que são, na maioria das vezes, os mais alegres são aqueles que têm constância de meditação na palavra. Né? O encontro diário com Deus renova a nossa força. Lá, Isaías 40, versículo 29 a 31. Nós encontramos paz quando nós estamos diante da palavra de Deus. Nós obtemos firmeza, perseverança no tempo devocional, através da oração e da adoração. Né? E nós teremos uma vida de sucesso quando a gente lê a palavra de Deus. Lê aí para mim Josué capítulo 1 e 8. Porque isso daí às vezes é uma coisa que as pessoas duvidam um pouco. Tenho certeza. Né? Se eu não me engano, essa acho que é uma das únicas promessas de sucesso na Bíblia que é relacionada à meditação na palavra de Deus. Não cessa de falar nesse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita nesse livro. Faz o que ele está escrito. E você será bem-sucedido. Você terá sucesso naquilo que você fizer. Está te falando que você vai ser rico? Está te falando que você vai ter posse? Está te falando que você vai dominar o mundo? Não. Mas através da instrução da palavra, você alinha o desejo de Deus ao desejo da sua vida. E isso faz você ser uma pessoa de sucesso. Você consegue encontrar alegria e felicidade no caminho que Deus estiver trilhando para você andar. Agora, se eu não tenho contato com a palavra de Deus, eu acho que o caminho bom para mim é por aqui. Aí você não conhece os seus dons, você não sabe daquilo que Deus planejou para você, você não consegue identificar as suas qualidades boas de caráter que você tem, você não consegue olhar para o plano de Deus e para a sua vida e ver que existe um encaixe naquilo, uma convergência naquilo. Por quê? Você não está olhando para o manual, você não está olhando para as placas de indicação de Deus na sua vida. E aí, muitas vezes, é onde vem ansiedade, depressão, tristeza, angústia, desânimo. Ah, mas eu ando assim, assim, assado. Então, quanto tempo você tem gasto na palavra? Porque a gente ainda insiste na ideia de que é possível a gente ter uma vida feliz, plenamente satisfeita, bem-aventurada, sem estar totalmente de acordo com a palavra de Deus. Esquece. Esse evangelho é uma furada que fala. Não é isso que Deus tem para nós. E quando a palavra de Deus fala que a Bíblia é o alimento para a gente, isso é mais real do que a gente imagina. Isso tem mais a ver do que a gente pensa. É uma comparação, assim, para mim, extremamente perfeita, assim, muito próxima de você pensar no alimento físico para o corpo físico, da palavra espiritual para o nosso corpo espiritual. É uma necessidade, assim, absurda que a gente tem. E aí a gente, às vezes, quer experimentar sucesso na vida sem meditar na palavra. Não dá certo. Se você está indo por esse caminho, volta. Sai dele, mergulha na palavra, que lá vai ter as respostas para os seus anseios. Lá tem. Tá? Esse é um pouquinho de era a primeira geração da Bíblia. Primeira? Primeira geração da Bíblia. Aham. Tinha uma coisa e ela estava seguindo. Uhum. Exatamente. E aí era muito. Eu lembro da conversa. E muitas vezes, né, eu estava estudando no livro de Jó,
E fico pensando, rapaz, Jó não tinha colega assim, né? Não tinha uma igreja, uma congregação lotada de crente, não tinha período de louvor, não tinha ar livre, não tinha música na igreja de Jó, não tinha nada disso que muitos crentes acham que precisa para ser um crente saudável, ter uma igreja assim. A Bíblia fala que Jó era um homem justo, era um homem íntegro. Você não vê falando que Jó e sua turminha, Jó e seu grupo de jovens era íntegro e justo. Pense em Noé. Era o único da sua geração que fazia aquilo que agradava a Deus. E por mais de 100 anos o sujeito ficou lá fazendo uma coisa que Deus falou um dia para ele, e todo mundo chegava e falava assim, cara, você é doido, velho. Construir um barco aqui no meio do deserto, você é maluco mesmo. Porque a gente acha que a gente precisa de escorar nos outros, ter amuleto em cima dos outros. A gente precisa da igreja lotada de gente, a gente precisa de refletor na igreja, a gente precisa de muita pompa para poder ser crente fiel. Nós precisamos de Deus. E a gente encontra Deus aonde? Na palavra. Ali Ele está. Ali Ele fala comigo. Ali eu tenho as minhas orações respondidas. Por quê? Porque eu vou procurar a vontade dEle. E se eu procuro a vontade dEle, Ele vai me responder. Aliás, Deus sempre responde. Nunca deixe ninguém sem resposta. Às vezes você que não quer ouvir a resposta que Deus já te deu. Muitas vezes é porque a gente não tem buscado entender ou aceitar, o que é pior ainda, aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Né? E por último, como que a gente é absolutamente beneficiado enquanto a palavra de Deus? As pessoas vão perceber a diferença em nossas vidas. Por quê? Porque quanto mais a gente entra em contato com a palavra de Deus e vai deixando ela transformar a gente, mais parecido com Deus a gente vai ficando, mais parecido com Jesus a gente vai ficando. A gente começa a deixar de lado umas picuinhas, umas bobeirinhas, sabe? Começa a substituir aquele caráter feio, bobo, ruim nosso, pelo de Jesus. E as pessoas começam a olhar para a gente e falar assim, pai, esse sujeito está diferente. Peraí, o que ele tem de diferente? E isso instiga as pessoas, não mais querer ser igual a gente, mas se eles veem a gente, né, com a nossa vida saudável, eles vão querer ir lá beber na mesma fonte que a gente. E esse é o objetivo da vida do crente. Mostrar realmente que nós bebemos de uma fonte que ela está disponível a todos que creem e que queiram beber nessa fonte. Mas, gente, a gente só chega nesse nível de maturidade, a gente só chega nesse nível de entendimento se eu tiver contato com a palavra de Deus. Esquece, por favor, esquece. Caminhar com Deus não é somente vir à igreja. Os outros têm aquela história, eu preciso voltar para a igreja. E antes? Antes da igreja tem quem? O cabeça, né? Ou a cabeça. Então, primeiro a gente tem que se reconciliar com Cristo. E, consequentemente, frequentar uma igreja. Ok? Uma água para a gente respirar, que é muita coisa importante que a gente ouviu aqui. Próximo módulo, então. Próximo tópico. Lição. Método da qualidade de caráter. Gente, pensa no método que mexe com a gente. Esse aqui é o método que toca na ferida. Por quê? Porque, olha só, nosso maior objetivo é identificar as qualidades de caráter negativas em nós, as qualidades negativas em nós e substituir pelas positivas, para que assim nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus.
que isso significa? Que a gente vai olhar para a palavra de Deus e vai identificar tudo de errado que eu faço de acordo com aquilo de certo que ela está mandando eu fazer. E para mim, esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas evitam estudar a palavra de Deus. É porque simplesmente não querem ser confrontados com a verdade a respeito de si mesmo. A gente olha alguns textos da palavra de Deus e a palavra de Deus aponta, joga assim na sua cara. Você é egoísta, você é orgulhoso, você é avarento, você é fofoqueiro. E muita gente não quer ter esse tipo de contato. Eu vou lá para Salmo. Ótimo. É ótimo. Mas a gente não pode ficar só nessas passagens que, sabe, enchem os nossos pulmões. Tem dia que a gente precisa mesmo de um fôlego. Mas tem dia que a gente precisa de uns tapas na cara com força. Porque a gente tem que tirar de nós essa carapaça de crente bonzinho, de crente certinho, de crente bonitinho. Se a gente não tiver condição de olhar para a Bíblia e falar assim, não, eu erro feio assim, eu sou assim, sou ruim assim. Senhor, conserta o meu coração. Você não vai, se você não fizer isso, você não vai estar levando a palavra de Deus assim. Você não vai influenciar ninguém. Você não vai mudar a vida de ninguém. A sua família não vai ser impactada com isso. A sua igreja, então, muito menos. E aí, muitas vezes, a gente reclama da igreja. Só que a gente esquece que a igreja somos nós. E se a gente não começar a entender que cada um de nós, se cada um de nós, como órgãos, como membros dessa igreja, se a gente não se fortalecer, não se exercitar para crescer, a gente vai passar a vida inteira reclamando da igreja e vai continuar definhando. Porque o músculo, ele cresce toda vez que ele é estressado, que ele é injuriado. O músculo cresce por quê? Porque as fibras musculares arrebentam quando se faz exercício. Você leva ele a um estresse. E aí, como compensação, o que o organismo faz? Produz fibras além daquelas que você tinha, porque ele entende. Opa, esse organismo aqui, esse membro aqui está precisando de mais força do que ele habitualmente tem. Então, eu tenho que produzir mais fibra muscular. E com a gente é a mesma coisa. Se a gente não se debruçar diante da palavra de Deus, com contrição, com coração quebrantado, com arrependimento, se a gente não levar a nossa alma ao estresse espiritual, a gente não vai crescer. E aí a gente pensa em 5 etapas para o melhor aproveitamento desse método, que é trabalhar uma qualidade de caráter por vez. Tá? Esse aqui é um método que você talvez não vai fazer muitos ao longo de algum tempo. Eu, particularmente, identifiquei em mim, minha vida, que as minhas qualidades de caráter é como se fossem assim, os discípulos. Tá? Devo ter assim, umas 12 qualidades de caráter que eu preciso de trabalhar. Tem umas 3 que são assim, que toda hora manifestam, assim, que eu luto com elas, mas tem umazinha mais danada. E eu acho que se a gente parar para pensar, pode ser que você não encontre 12. Né? 12 também foi meio arbitrário, mas eu tenho algumas, além de 3. Mas se você parar para pensar, tem uma qualidadezinha ruim em você que ela sobressai demais em você. E tem outras 2 que provavelmente
compete em segundo e terceiro lugar. Como que você descobre isso? Vamos lá. Que a palavra faz você olhar para dentro de você, né? Salmo 139 fala lá, né? Senhor, vê se há algo em mim, né? Revela aí no meu coração que te desagrada. Aí você tem condição de olhar lá para dentro de você e falar assim, realmente, eu vacilo muito nessa área aqui. Preciso de melhorar esse aspecto aqui. Então você pega, primeiro, aquela qualidade que sabe que, ó, não dá. Né? Trabalhe uma de cada vez. E tenta forçar a barra e fala assim, não, agora eu vou deixar de ser mentiroso, fofoqueiro, avarento. Cuidado. Vai prometer coisa aí que você não é capaz de cumprir. Segundo, não tem pressa. Não tenha pressa de mudar. Mas também não vai deixar para mudar só daqui a um ano. Seja incomodado com aquilo que você percebeu de errado em você. E tente substituir coisas ruins por características boas na sua vida. Tá? Confie inteiramente no poder do Espírito Santo para que transforme o seu caráter à semelhança de Cristo. Gente, é o que eu falei. Você pode pegar a palavra de Deus e tirar muitas lições técnicas da palavra. Mas só se rendendo ao Espírito Santo e ao poder que ele tem sobre a nossa vida, nós realmente seremos transformados por ele. Então entenda, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa que Deus entre nesse negócio aí junto com você para que você seja transformado. Senão você vai virar somente um bom professor, um grande conhecedor das Escrituras. E não é esse o objetivo de Deus e também não é esse o meu objetivo aqui. Tá? Seja preciso e honesto com você mesmo para identificar essas qualidades negativas na sua vida. Olhe para o texto e quando ele falar para você, fulano, você está fazendo isso de errado. Fulano, você tem dificuldade de liberar perdão. Você não perdoa de jeito nenhum. Você é muito duro com as pessoas. Só que você tem que lembrar que Jesus te perdoou. Você era um pecador miserável. Então por que você está negando perdão para fulano? A Bíblia fala isso para mim. Né? Seja honesto com você e admita. Trabalhe nessa qualidade até você ter pelo menos algum resultado. Pelo menos até você conseguir ver que você evoluiu em alguma coisa. Né? Se a gente for pegar lá o método dos 4 P's na hora da aplicação, talvez você não vai conseguir medir isso ao longo do tempo. Mas é o que eu falei, tenha sempre um parceiro, né? ou alguma forma de você tentar perceber se você conseguiu evoluir naquele aspecto. Se algo que você fazia ruim, você está fazendo com menos frequência, algo que você fazia em grande intensidade, você está diminuindo a intensidade disso, mas lembre-se, coloque sempre a sua dificuldade aos pés de Jesus. Não faça isso com as suas próprias forças, você vai se frustrar. Coloque isso diante de Deus em oração e peça a Ele para mudar, tirar esse troço ruim que você identificou na sua vida, através da leitura da tua palavra, da palavra de Deus. Tá? Dúvidas? Não? Beleza. Agora nós vamos para um método mesmo, assim, né? Para lá nisso. Mais uma vez, não se assuste com os itens, com tantos itens que tem. Tem itens aí que você vai colocar uma frase, vai citar um personagem, você vai fazer um estudo breve, uma coisa simples, tá? Mas são formas que vai ajudar a gente a poder ir caminhando ali ao longo do estudo, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Escolher a qualidade. O que eu vou trabalhar? Né?
Ou você pode pegar uma qualidade ruim que você identifica que tem, ou você pode pegar uma qualidade positiva que vai contrapor aquela qualidade ruim que você tem. Certo? Então, se você é uma pessoa egoísta, você pode estudar sobre o egoísmo, ou você pode estudar sobre o altruísmo. Certo? Se você é uma pessoa, sei lá, com dificuldade com a mentira, você pode estudar sobre a mentira, ou você pode estudar sobre ser verdadeiro, ser honesto, sincero, sabe? Por aí vai. Então, você escolhe uma qualidade de caráter que você identificou que precisa trabalhar ela na sua vida. Depois você vai pegar uma qualidade oposta àquela. É sempre bom você ter ali uma qualidade oposta para você saber aquilo que você está estudando e o contrário daquilo que você está estudando. Muitas vezes você não vai ter exatamente o antônimo daquilo, o oposto exato daquilo. Igual eu coloquei aí no material. Se você for olhar, por exemplo, paz, você pode estudar paz e guerra, você pode estudar paz e tranquilidade e angústia, por exemplo. Tá? Então, assim, são temas, às vezes, que são opostos, mas não necessariamente a palavra em si é uma palavra oposta àquela que você está querendo estudar. Tá? Faça um estudo simples da palavra. Tá? Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Esse é um método de estudo que, para que ele seja um pouco mais eficaz para você, é importante, né? É interessante que você tenha algum outro material auxiliar. Tá? O que pode ser? Um grande parceiro meu de estudo é a Enciclopédia Bíblica. Gente, quem tem sabe o valor que tem. Tá? Quem não tem, olha, falo para vocês. É uma excelente ferramenta para te ajudar a estudar. Tá? Por quê? Com ela você tem aqui um dicionário, você tem aqui as palavras, o significado delas, que você tem a aplicação dessas palavras, onde que elas aparecem. Então, assim, a Enciclopédia Bíblica te ajuda demais a fazer um estudo como esse. Tá? Não precisa ser essa enciclopédia, mas essa daqui é uma das mais conhecidas até, né? Muito boa essa enciclopédia. Ela também há muito tempo me ajuda bastante. Então, se você quer ter a consulta rápida a respeito de uma palavra que talvez você não saiba o significado, por exemplo, a impureza, mácula moral. E onde que ela aparece? Aí tem aqui os versículos, tudo que cita a respeito dessa palavra. Né? E aí, no final, às vezes, ele ainda te dá mais um outro sinônimo, e você vai lá, acha aquele sinônimo, e aí começa a enriquecer o seu vocabulário em cima daquela palavra. Então, é um material muito bom para que a gente possa estudar. Né? Estudo simples da palavra te ajuda. Né? Então, assim, você estabelece ali, vê qual que é o significado, ou se você tiver um dicionário comum na sua casa, ótimo. Né? Aonde que aquela palavra é empregada, né? Começa a entender um pouco melhor aquela palavra. Te ajuda muito. Mais uma vez, referências cruzadas, né? Lembre-se. Oi? Até, exatamente. Você acha isso em PDF, um monte para você baixar. Né? Enciclopédia, vai lá no Play Store, né? Procure enciclopédia lá, você acha muitas. Tá? Realmente, tem muita gente que tem trabalhado na obra de Deus para facilitar a gente ter acesso a essas informações. E isso, até certo ponto, é muito bom para a gente, aumenta a nossa responsabilidade. E se a gente estivesse dando um curso como esse há 40 anos atrás, a gente ia ficar meio apertado com relação à consulta externa. Né? Tinha menos material, o que tinha era muito caro, tinha que mandar encomendar, não sei. Né? Exatamente, muita coisa não tinha em português. Agora, hoje em dia, você acha em PDF, você acha aplicativo, você compra na Amazon, chega na sua casa em 2 dias. Então, assim, gente,
Acabou a desculpa. Né? Falta de informação, não. Dificuldade ao quadrado, né? Exatamente. Então, por exemplo, vamos pensar aqui nas referências cruzadas, né? Se pegar ali sua Bíblia de estudo e ver aqui, ó, tem essa coluninha aqui, que tem os versículos que chama outros versículos, te ajuda demais a entender alguns versículos que você vai utilizar dessa palavra. Esqueci. Voltando aqui no estudo simples da palavra. A Bíblia de estudo, eu acho que também você consegue achar isso em PDF ou aplicativos, mas praticamente toda a Bíblia de estudo tem isso aqui, olha, concordância, tá? Que é uma palavra que você queira estudar e aparece ali basicamente todos não, mas muitos versículos que aquela palavra você está procurando, onde eles estão, onde ela está. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar aqui ensino, né? Aparece aqui, ó, doutrina e instrução. Aí aparece aqui Provérbios 4:2, Provérbios 8:10, Provérbios 13:14, João 7:16, Timóteo 4:13, 1 Timóteo 5:16. Vai aparecendo uma lista de versículos. O que você faz? Pega a palavra, pega todos aqueles versículos que aparecem, aquela palavra que apareceu, na sua concordância, vai colocando eles ali. E aí você vai estudando ele, você vai lendo ele. E ali, com aqueles textos, aquele monte de versículo que você vai ter, você vai conseguir ter uma ideia do que a Bíblia fala a respeito daquela característica que você está procurando, daquela qualidade que você está procurando ali. Então, a concordância ela vai te ajudar muito nesse aspecto, tá? Faça um estudo biográfico simples, né? Então, nós aqui, tenho certeza que a gente conhece personagens suficiente da Bíblia para a gente poder entender aonde que foi a fraqueza de muitos deles. Aqueles personagens que a gente sabe onde eles erraram em algum aspecto que muitas vezes é semelhante ao nosso. Então, se você for pensar na vida de Davi, o que Davi fez de errado? Pensar na vida de Salomão, Salomão fez de errado. Né? Se for pensar em Moisés, Moisés falhou, foi impulsivo, eu também às vezes sou. Então, procura dentro daquela qualidade que você está estudando ali, um personagem que também exibiu aquela qualidade e que você também teve. Que você também tem. Certo? E faz o estudo ali rápido. Ó, eu sei, fulano fez isso, por causa disso. E quais foram as consequências para a vida dele? Foi bom? Alguém mais sofreu com aquilo? Ele começa a trazer isso para você. Começa a trazer isso para você. Por quê? A oportunidade que a gente tem de aprender com um personagem bíblico aquela qualidade que a gente está querendo mudar na nossa vida. Certo? Pega ali um versículo para memorização que vai resumir, né, aquele estudo daquela qualidade de caráter que você está querendo trabalhar na sua vida. Né? Depois você pega ali um desenvolvimento de situação, relacionamento. Aí você vai ter que começar a pensar. Qual é a qualidade de caráter que você está trabalhando na sua vida que envolve uma situação que você está vivendo, que envolve um relacionamento que você está tendo, alguma coisa que está acontecendo com você ao longo dos seus dias. Essa parte aqui é uma parte extremamente importante. Que aqui é onde você realmente confronta com a verdade. E aqui você pode ser muito técnico. Não. E estudar sobre mentira. Nossa, qualidade oposta, verdade.
A mentira vem da onde? A mentira vem do não sei o quê, se você tiver um dicionário, se você tiver um dicionário do grego, do hebraico, essas coisas assim, na biblioteca lá sua, pega lá e vê o que pode te ajudar. Muitas bíblias de estudo também tem um rodapé ali, que às vezes traz um estudo do grego, daquela palavra, enfim. Se você não tiver nada de grego, ótimo. Estudo que o português fala, que é isso que a gente precisa também. O que aquelas referências bíblicas te mostraram a respeito da mentira? Mentira, sim, assado, teve consequências, sim, assim, assado na vida de fulano. Para tal igreja que foi assim. Aquele personagem mentiu, né? Por causa da mentira daquele personagem, custou a vida dele, custou a vida daquela igreja, né? Muita gente morreu, né? Ótimo, né? Versículo para mim diz assim, não mentais uns pelos outros. Nossa, que legal, beleza, tá? Então, legal, né? A gente viu sobre a Bíblia, então, e um relacionamento? E uma situação que você precisa identificar a mentira na sua vida. Exemplo, tá? Da mentira. Mas aquilo que você conseguiu identificar como algo que você precisa de trabalhar. É aqui que você é confrontado. Não foge desse negócio aqui, não. É aqui que a palavra de Deus vai pegar esse negócio ruim que você viu aí e fazer assim, ó. Você fala assim, aqui que você tem que vir, camarada. Vem cá. Vem cá, sai desse caminho aí, para de mexer com isso, faz mais não. Bom, vamos mudar? E aí você vem, estabelece um projeto específico. Eu vou mudar tal pessoa, vou perdoar tal pessoa. Gente, é assim, o negócio tem que ser prático. Tem que ir lá no fundo, tem que resolver. Sabe? O estudo da palavra de Deus para a gente resolver as coisas. Mudar a nossa vida, mudar os relacionamentos. Mudar, impactar a vida dos outros. Entendeu? A gente precisa disso, precisa de ação. O que você vai fazer para você deixar de ser mentiroso? Quem que você precisa de perdoar? O problema é falta de perdão. O que você precisa de deixar de fazer? Você deixar de ser avarento do jeito que você é. Projeto específico. Você não precisa de ter um projeto para você projetar aqui para a igreja ver, não. Isso é só entre você e Deus. Entendeu? Se a gente fosse projetar nossas coisas aqui, a gente não queria olhar um para cada outro. É seu e Deus. Não adianta se esconder dele, não. Ele sabe. E ele vai saber que você está virando as costas para resolver aquilo. Muitas e muitas vezes a gente sofre, a gente adoece, a gente perde noite de sono, porque a gente identifica o problema. Eu não quero mexer com isso. Tá bom, já entendi. Já entendi que eu não tenho domínio próprio nessa área. O que eu vou fazer com isso? Não, aí não, vem cá. O que você vai fazer com isso? Vamos. Ação. Vamos mexer. E por último, aquele exemplo pessoal lá, a parte desse método que vai ficar esperando por uma experiência sua. Então, esse método aqui, ele é contínuo. Por quê? Você vai identificar, vai estudar, vai olhar para a vida dos outros e falar, nossa, não é assim, igual eu. Memoriza o versículo, identifica, também sou assim. Não, então vou fazer isso. Beleza, projeto específico. Se exemplo pessoal, o que você vê? Depois de uma semana, depois de um mês, 15 dias, você lê isso tudo aqui de novo, chega aqui, e aí, o que você tem para colocar?
Isso que você já fez. Esse método pega a gente. Se no devocional, nossa, vamos olhar o Salmo, vamos pegar provérbios, lindo, gente, a gente precisa disso. Vamos pegar um capítulo, vamos destrinchar ele, vamos analisar ele todinho, ótimo, lindo. Né? Vamos puxar uns negócios bons ali para nós. Esse aqui não. Esse aqui você vai olhar e vai falar assim, rapaz, você está mexendo na ferida toda. Está mexendo na ferida. E o remédio é esse, e a cura tem que vir depois. Alguma dúvida? Não? Então vamos ao nosso exemplo aqui rapidamente. Como seria rapidamente o meu método de qualidade de caráter? Seu. Gente, sabe aqueles programas que aparecem os outros fazendo um monte de coisa lá e tudo e tal? Aí lá fala mais ou menos assim, olha, essa daqui é só uma ideia dos seus idealizadores e não necessariamente apresentam a realidade, tá? Então, tem um pouco de verdade nas coisas que eu estou falando aqui. Tem de verdade. Nem tudo é 100% assim, tá? Se pegar meu caderninho aqui, tem coisa mais, como se diz, pessoal do que isso que eu tive coragem de expor. Tá bom? Então, qual a qualidade de caráter que a gente está trabalhando aqui? Olha, egoísmo. Qualidade da pessoa que trata exclusivamente de si e de seu interesse. Interesseiro, que atende só ao próprio interesse. Qualidade oposta. Aquele que não é o altruísta, aquele que não busca o próprio interesse, que divide seu tempo, sua atenção, dá importância aos interesses dos outros também. Não é egoísta, que busca ajudar o próximo, não colocando seus interesses em primeiro lugar, em detrimento dos demais, que contém ou expressa altruísmo, dedicação desinteressada, filantropia, que se dedica desinteressadamente, que não espera nada em troca. Digita lá significado de altruísta, coloca qualidade oposta de egoísmo. Você acha? O que é altruísmo? Você acha? O que fala? Então, gente, ó, vamos lançar mão da tecnologia aí, né? Estudo simples da palavra, né? Então, egoísta, palavra que vem do grego. Então, eu achei na minha Bíblia, nos materiais que eu tenho lá em casa, né, do grego, philateoi, isso aí, né? O que significa? Amante de si mesmo. Aonde eu acho que é isso, né? Lá em 2 Timóteo fala, esse capítulo 3, de 1 e 2, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, né? Aí você pega ali referências cruzadas. Devemos evitar o contato com pessoas egoístas, como Paulo aconselha em Timóteo. E aí você vai, pega outros textos que te ajudam a entender aquilo que você tá estudando, né? Vai lá para um personagem, né? Lembrei de Demas, né? A gente pode considerar ele uma pessoa egoísta, né? Abandonou o ministério, tendo amado o presente século, buscou os próprios interesses, né? Identifiquei essa qualidade de caráter na vida dele. E aí, versículo para memorização, que veio da onde? Das referências cruzadas que eu encontrei a respeito do estudo de egoísmo. Tá? Ninguém busca o seu próprio interesse, sim de outro. Em 1 Coríntios 10, 24.
Desenvolvimento de situação, relacionamento. Porque assim, olha, tem uma grande tendência a querer que a minha vontade prevaleça nas coisas que eu quero fazer. Por exemplo, nas músicas que eu quero ouvir, os programas que fazer, ou os filmes que eu quero assistir, e isso impacta negativamente no meu relacionamento com a minha família. Eu vi que o meu egoísmo é uma coisa que, às vezes, me atrapalha no relacionamento com a minha família. Meu projeto específico, vou orar a Deus pedindo para que Ele me ajude a achar um equilíbrio entre ceder a minha vontade e a família, para que eu aprenda a ceder sempre que a gente for fazer algum programa junto nos finais de semana, férias ou tempo de lazer. Quero iniciar isso já e avaliar com a filha Bernardo a minha evolução mensalmente. Pessoal, prático, possível e provável. Exemplo pessoal. No último final de semana, eu queria ver um tipo de filme, mas reprimi o meu desejo, sabendo que o tempo que tínhamos juntos era esse, o estilo de filme que eu queria ver, não iria agradar. Assistimos um filme que o Bernardo e a Priscila gostaram, e eu acabei gostando também. Foi um tempo muito divertido entre nós. Entendeu? Fiz o estudo, identifiquei na vida dos outros personagens. Aí chegou em mim e falei, ixi, também faço. O quê? Isso. O que eu vou melhorar? Isso. Então prova. Entendeu? Simples assim. Quanto tempo você demora para fazer isso? Se você fizer, se você determinar o seu período devocional, o seu tempo com Deus, meia hora, cada meia hora você faz um pouquinho. Se em meia hora você conseguir fazer isso tudo aqui, ótimo. Pega um outro método no dia seguinte e vai fazer outra coisa. Mas lembre-se de colocar isso em prática. Deixe um método desse como um lembrete para você. Coloque no seu despertador. Sabe? Coisas que você tenha como alvo mudar na sua vida, não economize na tecnologia, não economize no lembrete. Use despertador, faça uma tabela, use uma planilha, escreva onde você quiser escrever, no banheiro, coloque no lugar visível, cole frase, palavra que vai te lembrar daquilo. A gente tem tanto recurso hoje em dia e a gente tem mania de achar que isso tudo, tecnologia que tem, é só para usar para as coisas seculares. Não. Nós temos que usar isso a nosso favor. Então comece a colocar essas coisas em prática. Faça a palavra de Deus se tornar real para você. Faz com que isso realmente transforme a sua vida, transforme os seus relacionamentos. Você pode chegar a mudar o seu relacionamento, coisas bem específicas dentro do seu casamento, dentro da sua família, no seu trabalho, no seu ministério, qualquer coisa, através daquilo que você identificar com a palavra de Deus. Então, tenha um alvo de encontrar o seu erro, planejar uma mudança e realmente fazer. Eu vou bater muito nessa coisa. Se nós realmente, da casa de oração, que a gente adora falar, que é a nossa casa de oração boa de conhecimento, isso para a gente é uma vergonha. Vou te explicar por quê. Porque se a gente praticasse o tanto que a gente fala que sabe, as nossas igrejas seriam muito melhores do que são. Então, respira e para de pensar como fariseu. Esquece isso. Não encha de conhecimento sem prática. É melhor você conhecer menos e praticar um pouquinho que você conhece do que ser lotado de conhecimento e não praticar. Bom, então com isso a gente encerra
essa noite. Vamos orar, pedir a Deus que realmente transforme as nossas vidas através da sua palavra. Vamos orar? Bendito Deus, querido Pai amado, nós estamos diante do Senhor realmente pedindo para ser transformados pela tua palavra. Nós pedimos o auxílio do Senhor, que através destes métodos a gente consiga tirar as nossas dificuldades, que muitas vezes nós temos, de encontrar respostas na tua palavra. Pedimos a orientação do teu Santo Espírito que habita em nós, para nos dar o esclarecimento, para apontar o nosso erro, para nos ajudar a corrigir aquilo que a gente precisa de melhorar, e que realmente, ó Deus, nós tenhamos coragem de mudar aquilo que a gente precisa. A gente coloque em prática realmente coisas que não agradam ao Senhor. E que nós sejamos realmente transformados profundamente pelo Senhor. E que a gente impacte a vida das pessoas ao nosso redor, da nossa igreja e desse mundo, para que a gente seja realmente luz e sal, como o Senhor Jesus quer de nós. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Dever de casa: fazer o método qualidade de caráter, tá? Eu sugeriria que você fizesse sob domínio próprio. Mas, se você identificar no seu material aí, tem uma lista de qualidades positivas e qualidades negativas. Se você identificar algum deles, fala assim: rapaz, eu vejo um desses aqui mais urgente para eu fazer do que esse de domínio próprio. Pegue um desses aí que você acha que vai conseguir desenvolver melhor e faça, tá? Por favor, faça. Se tiver dúvida, me para aqui na igreja, me manda mensagem, me ligue, faz alguma coisa, mas tente fazer. Ah, não consegui, não tem problema. Começa difícil, mas alguma coisa você vai conseguir fazer. Ok? Obrigado, boa noite a todos.